Estamos de volta para a quarta e última parte da lição de número 6 da Escola Dominical. E essa parte aqui, meus amados irmãos, é o tópico 3, os pedidos do salmista, né? O pecado não trouxe apenas consequências externas a Davi, mas também consequências internas, né? E os pedidos do salmista também está aqui nas duas expressões fundamentais do versículo 12, alegria e salvação, né? Alegria da tua salvação. Bom, vocês lembram que na parte anterior eu fiz uma divisão do Salmo 51 em três partes. A primeira nós reconhecemos pela expressão de Davi, lava-me, que vai do versículo 1 até o 7, onde Davi então pede, ele confessa o seu pecado e pede perdão. A segunda parte do Salmo 51 vai do versículo 8 ao 12, e nós reconhecemos a segunda parte pela expressão de Davi, restitui-me. E essa segunda parte tem tudo a ver com o tópico 3, né? Quando Davi vai pedir a Deus, depois de perdoado, que o Senhor devolva a ele aquilo que o pecado levou, né? Então, uma das coisas que o pecado levou foi a alegria. E, e eu quero que você entenda que isso é muito sério, né? Então, o crente, quando perde a alegria, ele é um crente infrutífero, ele é um crente problemático, né? Ele não consegue ter paz na vida, ele não dorme direito, ele não come direito, não trabalha direito, né? Então é algo muito sério. E Davi vai pedir a Deus que lhe dê novamente a alegria, né, da sua salvação. Então ele pede ao Senhor que crie nele um espírito, né? Essa palavra aqui é que Deus faça tudo novo, que Deus mude a vida dele e que Deus é como se fosse um novo começo. Não que ele tenha perdido o Espírito Santo, né? Quando nós pecamos, nós entristecemos o Espírito, nós apagamos o Espírito. O crente vive aquela vida sem poder, sem alegria, ele não ouve o Espírito Santo, o crente ele não tem poder para cantar, não tem poder para pregar, não tem poder para servir a Deus, enfim, né? É aquela pessoa ali que fica totalmente infrutífera no reino de Deus, tanto para si como para a igreja, como para a família e tudo mais. Então o pecado ele realmente tem danos terríveis. E Davi vai pedir que o Senhor restitui, né, e que não retire o espírito dele, porque quando Saul pecou, Deus tirou o espírito da vida de Saul e veio até um espírito atormentador na vida de Saul. Davi viu isso, Davi presenciou essa experiência na vida de Saul e ele lembrou disso, porque ele foi ungido, né? Davi foi ungido, o Espírito Santo veio sobre ele e ele tinha o trono, né, que Deus deu a ele. E Davi sabia que ele podia perder o seu ministério, ele podia perder a sua autoridade, ele tinha, e ele perdeu de fato, né? Ele não tinha só muito a perder, mas ele perdeu de fato muitas coisas. Então, ele estava agora pedindo a Deus que o restituísse, pedindo a Deus que lhe desse aquilo que o pecado acabou na sua vida. E a gente sabe, irmãos, falando ainda um pouco das consequências do pecado de Davi, que o pecado de Davi trouxe consequências para ele, ele nunca esqueceu daquilo, né? E de fato, a gente quando peca, isso fica uma marca na vida da gente que a gente nunca vai esquecer. Paulo, por exemplo, ele sempre nas suas epístolas vai falar que ele foi o perseguidor da igreja, né? Até lá na segunda carta a Timóteo, já no fim da vida de Paulo, ele já estava velho,
né? Nos dias de morrer, ele vai relembrar isso novamente. Deus perdoou, mas Deus é o único que tem o poder sobre a memória, né? E nós não temos o poder sobre a memória. E isso fica marcado para nós, né? Vai ficar aí uma lição para nós durante a vida inteira daquilo que nós praticamos. E então, as consequências foi internas em relação a Davi, mas também foram consequências na sua casa, né? Davi teve filhos que se rebelou contra ele, Davi teve filhos que cometeram incesto, Davi teve filhos que morreram, Davi teve um prejuízo enorme dentro da sua casa por causa do seu pecado. Davi teve problemas no seu governo, no seu reinado, né? Aitofel, que era o avô de Batseba, ele se tornou um inimigo de Davi e ele aderiu à sedição de Absalão. Ele passou para o outro lado, né? Então, assim, Davi perdeu e perdeu muito. Mas agora Davi chega diante de Deus já perdoado, purificado, né? Alvo mais do que a neve, porque Davi sabia, olha, Senhor, se o Senhor me purificar com o isopo era aquela plantazinha que lá nos sacrifícios registrados no livro de Levítico, no dia da expiação, era usado um ramozinho, o sumo sacerdote, quando ele saía lá do Santo dos Santos, parte daquele sangue, ele então molhava um ramo ali de sopo e ele salpicava o povo dizendo, olha, fomos perdoados, né? Então, depois de você ter a sua alma lavada, perdoada, meu irmão, então você ora a Deus, né? Pedindo a Deus que venha restituir a alegria, a autoridade, o poder, seu ministério, né? Sua vida é refeita, sua vida é uma vida nova, né? Embora os homens parece que mantêm aí um registro dos nossos erros, dos nossos pecados, mas a gente precisa saber que diante de Deus nós somos perdoados de fato e de verdade, né? Então nós seguimos a nossa vida com muita humildade e que isso sirva de lição, que o Senhor Deus possa trazer cura para muitas pessoas que estão aí, às vezes vivendo no pecado, pecado este que às vezes está aí sendo alimentado, está aí sendo escondido, né? Uma vez serviu de lição para mim a experiência que eu vou contar. Eu era um jovem obreiro e numa reunião ministerial apareceu lá um obreiro já velhinho, cabeça branca, e ele pedindo ao pastor que orasse por ele, porque ele queria confessar ali naquela reunião de obreiro o pecado que ele havia cometido há mais de 30 anos atrás. E aquilo estava atormentando a sua vida, ele sabia que estava nos dias de morrer, ele não queria morrer naquela situação. Aquilo foi uma lição para mim, porque eu tenho por certo que a vida daquele homem ele viveu os 30 últimos anos da sua vida debaixo de uma pressão muito grande, né? Sem alegria, sem ter prosperidade que eu estou falando, espiritual, né? No ministério e de todas as formas, irmão, todo tipo, né? Não tinha paz, não teve alegria na sua vida. E por que ele não confessou isso antes, né? Então, que nós possamos, irmãos, não agasalhar o pecado, não conviver com o pecado, mas confessá-lo e alcançar a misericórdia de Deus, porque Deus pode nos lavar, restituir o que o pecado levou, e também Deus pode nos usar com uma unção renovada para a honra e para a glória do seu santo nome. A gente conclui aqui o Salmo 51.
Salmo 51 é um importante auxílio na conscientização da realidade da nossa natureza pecaminosa, da relevância do arrependimento e da busca por restauração. O Senhor Deus é poderoso para perdoar e restaurar o arrependido. Que Deus em Cristo abençoe os nossos irmãos do bairro Floresta 1, e eu quero aqui deixar o meu agradecimento ao pastor Evaldo, que Deus continua usando ele e sua família à frente desta amada igreja. Um forte abraço a todos, em nome de Jesus.